Boa tarde a todos. Estamos numa reunião do Grupo de Pesquisa Constitucionalização das Relações Privadas, vinculado à Universidade Federal de Pernambuco. O tema da nossa reunião de hoje é o contrato de doação e adoção de embriões excedentários, análise sobre a ótica do direito civil constitucional. Como expositora, a professora Elaine Buarque, e como debatedor, o professor Carlos Dantas, ambos estão aqui na sala, para que a gente possa aproveitar o tempo da melhor maneira possível, agradecendo já a disponibilidade e a generosidade deles que prepararam o material para essa reunião. Já passo a palavra para a professora Elaine para suas considerações por 20 minutos. Elaine, a palavra é sua, minha amiga. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada por fazer o esforço de estarem aqui presentes, escutando a palestra, que é um tema, na verdade, não é uma palestra, é uma conversa. Foi muito importante ter conversado com o Carlos esses dias. Os nossos assuntos não são estanques, pelo contrário, eles se complementam e tem uma relevância muito grande por dois motivos. O primeiro, porque diante de uma antiga ausência legislativa, eu digo antiga ausência legislativa, porque nós estamos diante de, provavelmente, uma mudança, uma alteração do Código Civil, e se realmente essas alterações, essas revisões, elas vierem a acontecer, nós iremos ter um outro problema, que será a análise da inserção de novos artigos sob o ponto de vista civil constitucional. Ou seja, será que os artigos que estão para entrar em vigor, se entrarem em vigor, eles estão ou não em rota de colisão com a Constituição Federal? Para isso, eu decidi analisar com vocês uma espécie de contrato de doação e adoção de embrião. Ora, será que a nomenclatura é correta? Será que poderíamos falar de contrato de doação ou adoção de embriões? Será que poderíamos falar de um direito à reprodução humana assistida? Isso seria um direito constitucional, junto ao direito à vida, junto ao direito à saúde, junto ao direito ao planejamento familiar, junto ao direito ao anonimato daquele doador de material genético. Então, um tema que me inquieta, que está sendo previsto pela comissão atual, e que eu gostaria de tratar com vocês, mas para isso eu preciso fazer um pouco de incursão histórica e justificar o porquê dessa incursão histórica na atualidade. Sempre o problema da infertilidade, ela sempre foi recorrente, e todos se perguntavam de como é que poderia ser resolvido esse problema da infertilidade. Bom, esse problema da infertilidade, num primeiro momento, não foi discutido com esse sentido pela ADI 3510 de 2008, pelo STF. Naquele momento, em uma votação muitíssimo apertada, se decidiu que poder-se-ia utilizar as células embrionárias germinativas para além do descarte, que elas poderiam ser utilizadas também como um motivo para pesquisa e um motivo para células-tronco, o que resolveria grandes problemas, principalmente problemas físicos, problemas genéticos, problemas estruturais. Mas, ao que parece, as clínicas de fertilização in vitro, ou de reprodução humana assistida, ou de procriação medicalmente assistida, porque vocês vão ver que são inúmeras as terminologias dadas a estes locais em que se promove a reprodução humana assistida. Nós vemos que, com o passar do tempo, com a proliferação, a enormidade de quantidade de clínicas que existem, e combinado com a ausência de regulamentação no Código Civil, coube ao Conselho Federal de Medicina, através de resolução que tem caráter deontológico, mas se nós formos parar para ver, ele é um caráter deontológico que beneficia muito mais os médicos, beneficia muito mais as indústrias farmacêuticas do que propriamente ao paciente. Tendo visto tudo isso, eu vou começar
a minha apresentação. Olhem só, como eu dizia antes, né, a partir da de 3510, discutiu-se se o direito se seria permitido, na realidade, a utilização de embriões excedentários para fins de procriação. Naquele momento, foi decidido que a utilização desses gametas excedentários, eles seriam utilizados tão somente para fins terapêuticos. Com o passar do tempo, as clínicas começaram a publicizar, começaram a colocar na internet inúmeras formas de que esse material, eminentemente utilizado para fins terapêuticos, eles pudessem passar a ser utilizados para fins de procriação. Então, volta à minha pergunta originária. Será que, quando o STF ele decidiu que poder-se-ia utilizar as células embrionárias para fins terapêuticos, estava se incluindo a procriação nessa finalidade ou não? Então, no primeiro momento, além das clínicas oferecerem, inclusive, promoções, pague um embrião e leve 2 embriões, além de oferecerem uma paleta de 2 embriões por R$ 8.000, dizendo e justificando que, na realidade, R$ 7.000 seria para a assunção da crioconservação da clínica. Como assim? E aí eu entro um pouquinho no tema de carros. Imaginemos que um casal tenha se recorrido a uma clínica de reprodução humana assistida e ter realizado a fertilização in vitro. Naquele momento, imaginemos que a quantidade de embriões que foram gerados, eles tenham sido para além da quantidade que será utilizada para uma gravidez desejada, para fins de procriação. A pergunta é, o que se fazer com esses embriões crioconservados, supranumerários ou excedentários? Essas clínicas têm adotado dentro de si, e inúmeros são os sites da internet que vocês podem acessar, desde que vocês coloquem êmbrio adoção ou êmbrio doação, que vocês verificarão que existe uma proposta de quem pode doar, quem pode adotar, como e de que maneira é feito através da clínica essa, aspas, doação ou essa, aspas, adoção. E qual é o custo para que tal procedimento? Então, se no primeiro momento o questionamento era, será que a abertura que foi dada pelo STF foi para a procriação? Entra num patamar pior. Se a autorização tivesse sido dada para uma procriação, seria o contrato, como vem sendo utilizado pelas clínicas, um instrumento, um instituto do direito civil correto a ser operacionalizado para que aqueles que, por algum motivo, de fertilidade ou menopausadas, eu adorei essa terminologia, as mulheres que estão em menopausa, elas que decidissem ter uma carreira solo e que quisessem, por exemplo, ter um planejamento familiar, elas pudessem adotar esse embrião, será que elas teriam consentimento para isso? Será que esse consentimento ele seria para além do que foi discutido no STF e englobaria também os oócitos, que na realidade temos bancos de sêmen, mas não temos banco de óvulos, e os oócitos seriam esses óvulos que seriam doados pelas mulheres que têm excesso. Para quê? Da mesma forma que a doação de sêmen, através de doação anônima, esses óvulos eles também pudessem ser operacionalizados e também pudessem ser adotados. A exemplo que já existe na Espanha, expansivamente, de forma clara. Então, baseado nessa preocupação de como operacionalizar e de se saber se esse tipo de contrato fornecido por essas clínicas de embriologia estavam ou não em rota de colisão com o direito civil constitucional, a minha tentativa foi de analisar
se tal forma de adoção ou doação poderia ser feita e de que maneira ela poderia ser operacionalizada. Nesse meio do caminho, analisando tudo isso, foi que eu me deparei com não só a resolução, a última resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a resolução 2320 de 2022, como também a resolução de direção colegiada número 771 de 2022 da Anvisa, que ela institui um centro de reprodução humana assistida, denominado de CRHA. Comparando tudo isso com a ausência de previsão no Código Civil de 2002, comparando com a possível nova redação do Código Civil em vigor. O que foi que eu consegui encontrar diante de tudo isso? E me perdoem se eu estiver com o texto errado, né, Marcos? Mas eu me basearei com o texto que eu tenho em mãos. À medida em que eu for lendo os artigos que podem passar a entrar em vigor, eu tecerei alguns comentários sobre o assunto, porque eu imaginei que, em que pese eu tenha realizado uma tabela, tenha feito uma tabela comparativa de tudo, eu acho que é a maneira mais clássica de nós vermos. Mas, de antemão, antes de entrar, especialmente, em todos esses artigos, eu preciso dizer a vocês uma coisa. A Anvisa, em 2022, ela, através da resolução 4.042, em 2023, que foi publicada em 2023, a Anvisa concedeu autorização à CrioBrasil, Serviços LTDA, para desempenhar atividades essenciais de importação, transporte e distribuição de células germinativas, tecidos e embriões humanos no território brasileiro. Então, para além do que nós já conhecíamos do Conselho Federal de Medicina, que tinham normas deontológicas, vem a Anvisa e traz essa resolução, e dessa resolução ela autoriza a importação de embriões. Sim, mas como é que essa importação de embriões, determinada, aspas, pela Anvisa, que não é o órgão apropriado para dizer se pode ou não pode haver tal tipo de inserção dentro do ordenamento jurídico brasileiro, e mais especificamente quais as consequências disso, é que nos deparamos atualmente com as clínicas de fertilização oferecendo o material genético do embrião para poder ser doado. Então, aquele casal que fez a fertilização, aqueles embriões excedentários que ali estavam, eles podem, através de um termo de consentimento livre e esclarecido daquele casal, desde que é sedentário, eles podem determinar que qualquer pessoa capaz, através daquela clínica, possa vir adotar aquele embrião que ali esteja. Desde que aquele que vem adotar, ele assuma para si os custos da crioconservação que foi deixado a partir do momento em que não houve descarte daqueles embriões. Seria correto afirmar que nós teríamos um contrato, um único termo de consentimento livre e esclarecido entre aquele que vai dar em adoção a clínica e, ao mesmo tempo, aquele que vai adotar? Ou será a hipótese de termos dois termos de consentimento de livre esclarecimento? Essa é das primeiras perguntas que não existe no nosso novo projeto. Então, nós temos já a previsão de importação autorizada pela Anvisa, que não foi concebida, e nós temos também a colocação no mercado desse contrato de doação e adoção, que nada mais é do que uma compra e venda. E em toda e qualquer legislação, sabemos que, existindo viabilidade devida, tal material é uma coisa fora do comércio, portanto, inconstitucional, ilegal e não poderia ser operacionalizado. A questão é, por que essas clínicas fazem? E a partir de que momento a gente poderia pensar na permissividade para que tal prática pudesse entrar em vigor? Baseado nisso, eu chego com vocês no artigo 1511 já do novo Código.
proposta de código, que diz o seguinte: planejamento familiar é de livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e financeiros para o exercício desse direito, vedada qualquer forma de coerção por parte de instituições privadas ou públicas. Parágrafo 1º. A potencialidade da vida humana pré-uterina e a vida humana pré-uterina e uterina são expressões da dignidade, paternidade e maternidade responsáveis. Nós não tínhamos a previsão de proteção ou de dignidade e paternidade responsáveis à vida humana pré-uterina. E podemos falar de vida humana pré-uterina quando, na realidade, o Código Civil de 2022 ele esclarece que a personalidade ela está condicionada ao nascimento com vida. Nós temos uma primeira problemática nesse sentido. No primeiro momento, pensávamos que se houvesse realmente uma previsão que admitisse mais técnicas de reprodução assistida ou da utilização de embriões, que tal fato, ao meu ver, e aí eu exponho meu ponto de vista, isso deveria ser feito através de um banco único de adoção, que as pessoas elas pudessem se inscrever nesse banco de adoção, que, na realidade, houvessem alguns pré-requisitos para que essas pessoas pudessem participar desse banco, e não somente como é hoje, porque as clínicas de fertilização oferecem e precificam, e hoje não temos um direito à fertilização, um direito à procriação medicalmente assistida. Hoje nós temos o direito de quem pode pagar por uma procriação, pode fazê-la, pode escolher, através da investigação fenotípica, as características do casal que vai doar e que ele possa vir a adotar. Então, no contrato, nós podemos decidir e aí eu recebi essa tabelinha, qual é o tipo sanguíneo dos pais doadores, qual a altura, qual o peso, qual a cor do cabelo, qual o tipo do cabelo, qual é a cor da pele, qual o peso, se tem ou não comorbidade. É feito toda a análise de tratamento pré-implantacional daqueles embriões. Então, isso pode ser viabilizado através de um contrato entre pessoas. Ao meu ver, mais uma vez, deveria existir um cadastro único em que tanto os embriões quanto as crianças elas fossem inseridas. Porque se nós colocarmos a possibilidade de adoção de embrião, onde é que estaria a dignidade daquela criança que está colocada sob a possibilidade de adoção? Ela vai ter condições de concorrer nesse sentido? Se tivéssemos a possibilidade de ter um banco único de adoção, significaria dizer que o fornecimento não se daria através de clínicas particulares. Eu propunha que isso fosse feito através do SUS, para que o acesso à saúde não fosse condicionado ao acesso à reprodução humana assistida, mas que a pessoa procurasse o SUS e se aceita diante um determinado checklist, determinadas condições específicas, essa pessoa ela pudesse entrar na fila de adoção. E se na vez daquela pessoa, em vez de vir uma criança, viesse um embrião, ela poderia adotar aquele embrião. Mas não como é hoje em dia. Hoje em dia, toda qualquer pessoa, como se estipula no novo código, pode adotar um embrião. Mas olha, não precisaria ter necessariamente um critério, qual seja a impossibilidade de por si só gerar uma criança. Se nós temos a possibilidade de bancos de sêmen, estamos abrindo a possibilidade através da Anvisa do banco de oócitos, por que colocarmos a possibilidade das clínicas privadas oferecerem àquelas pessoas os embriões já previamente ali dispostos? Nós não estaríamos tratando também a eugenia, uma vez que está lá catalogado e a gente pode escolher como é que vai ser. Carlos vai falar que se, porventura, houver a importação desse embrião, também é uma possibilidade aberta, agora, tanto pela Anvisa quanto pelo relatório no código, o que acontece? Nós teríamos uma disparidade. Por quê? Sendo o médico que vai assistir a reprodução humana, ele escolheria o embrião.
Se for a pessoa que vai importar através da Anvisa, é a pessoa que vai escolher o embrião. Ora, a gente não teria uma burla à legislação? Por quê? Eu posso até escolher através da Anvisa o que é o embrião que eu vou querer importar, seja ele branco, negro, olhos azuis, olhos escuros, o que quer que seja. Mas, se esse embrião ele só pode ser inserido no útero de uma mulher através de uma clínica de reprodução, a gente poderia afastar a responsabilidade da clínica, uma vez que a pessoa decidiu importar? Então, ao meu ver, o que acontece no exato momento, em que pese ter havido revisões, eu não vou conseguir dar conta de falar tudo, já tenho só 6 segundos para terminar de falar, é que o novo código, a Anvisa, o Conselho Federal de Medicina, ele está pensando tão somente apenas na operacionalização e colocação, desculpem, no mercado desses embriões. Ele não está pensando na responsabilidade nem nas consequências. Porque, ao pegar os contratos fornecidos pelas clínicas, a primeira coisa que a clínica faz é isentar-se completamente da responsabilidade de todo e qualquer problema que venha acontecer com o embrião. Inclusive, se as características fenótipas estiverem erradas. Eu teria muito mais a falar, mas eu quero ouvir o meu colega Carlos, quero ouvir todos os demais que estão aqui presentes. Agradeço a apresentação e depois eu mando para vocês a tabela já feita. Muitíssimo obrigada. Obrigado, professora Elaine, somente porque respeitou o nosso tempo. Eu vou imediatamente passar a palavra para o professor Carlos para ele poder seguir aqui a nossa conversa. Carlos, a palavra é sua. Boa tarde a todos e todas, espero que estejam conseguindo me ouvir bem. Eu queria dizer que eu queria estar em Pernambuco, comendo bolo de rolo, tomando um cafezinho. Também gostaria de dizer que estou com saudade da professora Maria Rita, da professora Fabiola, que já não vejo há algum tempo. Gostaria de cumprimentar o professor Paulo Lobo, que é de Janeiro, quanto também em Recife, a gente tem livro dele aqui e lá. E também queria parabenizar a professora Elaine, muito provocativa, na verdade, toda a nossa conversa, fora também dentro da nossa reunião de hoje. E queria dizer também que, antes de começar a falar, não tem como a gente esquecer do livro da Carla Froehner, não sei se eu pronunciei certo, e do professor Marcos Catalã, que se chama Reprodução Humana Assistida na Sociedade do Consumo. Então, é um livro que eu acho que é indicado para quem está se interessando no tema de hoje. E tem algumas pontuações que eu gostaria de trazer. Aqui está dizendo que o tempo acabou, mas eu acredito que não seja o meu, né? E tem algumas pontuações que eu queria trazer. Na verdade, são 4, bastante objetivas, para tentar cumprir o tempo também. E a primeira delas, eu já estava conversando com a Elaine fora aqui da nossa conversa, que seria o uso da terminologia. Será que a gente pode falar de fato de adoção embrionária? Porque o Instituto da Adoção foi feito para a pessoa nascida, para a criança e para o adolescente, precisamente. E o embrião em si, talvez ele não esteja ocupando a mesma situação jurídica. E aí veio o segundo ponto, talvez, da minha pontuação de debate para a gente refletir aqui, que seria a necessidade de distinguir essa situação jurídica, certo? Então, estaríamos falando de um embrião crioconservado. Esse embrião crioconservado, ele não se aproxima da condição de pessoa. O Código Civil ele tem 2 categorias abstratas que a gente está acostumado a trabalhar, que seria a categoria das pessoas e das coisas, e na minha percepção, o embrião crioconservado ele não se aproxima nem de coisa nem de pessoa. Também não seria a prole eventual, porque a prole eventual é anterior ao momento da concepção. E também não seria nascituro, afinal, o nascituro previsto no artigo 2º do nosso Código Civil seria aquele ente embrionário que está sendo gestado, está intrauterino, então ele está na barriga, né? Está em desenvolvimento. Mas para aprofundar um pouco mais esse debate, é importante a gente pontuar também a situação jurídica dos gametas. Os gametas, eles, de fato, não se aproximam da condição do embrião crioconservado, porque o gameta ele seria o óvulo ou o espermatozoide, não houve sequer ainda a concepção. E como é que a gente pode, talvez, entender a natureza jurídica dos gametas? Na minha percepção, infelizmente, a gente aproximaria ele de coisa, mas seria uma coisa fora do comércio, até conforme
a interpretação do parágrafo 4º do artigo 199, que eu sou partidário, em certa medida, quando a gente olha para o termo substâncias humanas. Já a figura do embrião crioconservado, a gente entra nessa situação jurídica talvez sui generis, porque não seria prole eventual, nascitúrio, coisa ou sequer pessoa, e aí eu também sou partidário do que o professor Paulo Lobo defende na obra dele, que embora ele não seja titular de personalidade jurídica, ele é sujeito de direito. Então, a gente precisa pensar, talvez, em uma tutela jurídica adequada, e a gente tem de pano de fundo um cenário de disrupção, né, de certa forma, porque a gente hoje, embora a gente tenha essa previsão no parágrafo 4º, que se preocupa em vedar a comercialização de parte do corpo, a gente tem um cenário que a gente consegue importar comercialização legal através das clínicas de reprodução humana assistida, na mesma medida em que a gente se preocupa, talvez por aproximação, vedar essa comercialização. Então, a gente tem uma comercialização lícita através da Anvisa dentro dos laboratórios, mas no cenário nacional, a gente não pode, em si, de fato, comercializar talvez, por essa interpretação que eu estou trazendo para vocês, comercializar os gametas no nosso país. Contudo, a gente também tem, conforme não só o avanço da ciência, mas as práticas domésticas, a inseminação caseira como quadro latente de comercialização. Eu não sei se a Juliane, que está aqui, a Juliane que eu conheço, que pesquisa inseminação caseira, que faz mestrado na UFPE, a professora Fabíola deve conhecê-la, a gente tem hoje a possibilidade de comercializar, sim, gametas reprodutivas através do Facebook, do TikTok, do Instagram. Existem comunidades formadas de pessoas que, além de ceder de maneira solidária, também estão comercializando, talvez, entre aspas, num cenário, talvez, de um comércio ilícito. Mas isso são questões que a gente parte a partir da interpretação do parágrafo 4º do artigo 199, se a gente considerar que essas substâncias humanas, ou seja, esses gametas reprodutivos e, por inclusão, também os embriões, estariam contidos na previsão do parágrafo 4º do artigo 199. E aí vem algumas pontuações que eu queria dialogar com o anteprojeto de reforma do Código Civil, para tentar correlacionar também com a fala da professora Elaine, que foi trazida aqui. Bom, o primeiro ponto é que o artigo 2º do Código Civil, pelo menos na versão que eu tive acesso, o anteprojeto ele não altera o artigo 2º do Código Civil. Então, se não tínhamos uma definição em relação à natureza jurídica desse embrião crioconservado, extracorpóreo, essa natureza jurídica ela permanece indefinida. Eu, particularmente, acredito que é até interessante manter, em certa medida, a projeção de como está o artigo 2º, embora a gente tenha uma construção teórica já de várias décadas criticando esse artigo 2º, mas precisamente para não modificá-lo assim, de maneira rápida, né? Sem pensar efetivamente uma tutela específica para esse embrião crioconservado. Bom, de inovação que eu achei interessante também nesse anteprojeto do Código Civil, houve a possibilidade de garantir amplo acesso aos beneficiários, em relação ao acesso às técnicas de reprodução humana assistida. Então, está previsto nesse anteprojeto que toda e qualquer pessoa, independente do estado de conjugalidade, independente da expressão de sexualidade ou da autopercepção de gênero, essa pessoa humana poderia ter acesso às técnicas de reprodução humana assistida, e isso contribui de maneira enorme para alguns problemas jurídicos de acesso às tecnologias, e aí esse ponto eu acho fenomenal. Outra questão que me pegou, na verdade, especificamente, é que o anteprojeto ele estabelece algumas regras de vedação em relação à utilização de reprodução humana assistida. A primeira é que a reprodução humana assistida ela deve acontecer apenas se for de finalidade de se reproduzir. Então, a reprodução humana deve ter essa finalidade única, as técnicas auxiliares e principais e auxiliares, né? O segundo ponto seria criar seres geneticamente modificados. Também está vedado essa possibilidade. Além disso, fecundar embriões exclusivamente para pesquisa, que é diferente daquele embrião crioconservado há mais de 3 anos, conforme o critério do artigo 5º da Lei de Biossegurança. Além disso, está vedado criar híbridos ou quimeras, está vedado também a sexagem, mas se estabelece também uma regra de vedação, uma exceção à regra de vedação, que, na verdade, ela dialoga um pouquinho com minha dissertação de mestrado, que é exatamente
que a terapia gênica e o diagnóstico genético pré-implantacional poderiam ser utilizados desde que para evitar doenças nessa futura prole. E aí entra uma questão bastante problemática, pelo menos para mim, que seria essa definição de doença. O que seria doença, né? E aí o legislador, pelo menos nessa proposta do anteprojeto, não se preocupa em definir o que seria doença. E aí, indo para os últimos pontos que dialogam mais com a fala da professora Elaine, para mim, em relação a esse debate sobre a seção desse material biológico, que seria os gametas ou embrião, seria a natureza dessa doação. No anteprojeto, se estabelece que essa doação ela deve ser solidária, deve ser gratuita e segue também a tendência das resoluções do Conselho Federal de Medicina. Mas aí, conforme eu falei para vocês, a gente tem, entre aspas, a depender de como a gente considere a natureza desse material biológico, gametas ou embrião, e a abrangência ou não no parágrafo 4º do artigo 199, como é que fica a questão da inseminação doméstica? Qual a consequência dessa determinação da doação gratuita para as inseminações caseiras ou domésticas? A gente vai conseguir, de fato, proibir o estabelecimento dessa inseminação doméstica? Considerando, né, essa natureza específica, né? Bom, além disso, a gente tem algumas questões relativas à regra do anonimato. O anonimato já era uma previsão que estava nas resoluções do Conselho Federal de Medicina, e ele estava sendo, de repente, um pouco perquirido nos tribunais e, com o tempo, passou a ser um pouco relativizada a regra do anonimato. Mas o anteprojeto do Código Civil, ele meio que deu um passo atrás na medida em que ele estabelece como regra absoluta o sigilo na concessão de informações. Então, aquela possibilidade do Conselho Federal de Medicina de permitir que um parente até o 4º grau colateral pudesse contribuir na doação dos gametas não está previsto no anteprojeto. E aí isso acende, talvez, a antena de que haja, se for aprovado da forma que está, um pouco de judicialização em relação à necessidade de flexibilizar esse critério do anonimato. Bom, o dispositivo também, que quando eu estava analisando, ele reforça essa possibilidade como exceção a conhecer a origem genética. E quando a gente fala sobre o conhecimento da origem genética, a gente lembra, obviamente, e o direito ao conhecimento da origem genética. Então, você ter o direito de conhecer a origem genética é possível mediante autorização judicial. Além disso, o anteprojeto ele estabelece também outra exceção, que seria outro motivo justificado, sem necessariamente conceituar bem o que poderia ser esse outro motivo justificado. E aí vem a dúvida, a gente conseguiria incluir aí até o 4º grau colateral os parentes, como previa o Conselho Federal de Medicina? Seria uma pergunta. Bom, o último ponto que eu queria destacar em relação ao anteprojeto seria a obrigatoriedade de concessão de informações ao sistema de produção de tecidos germinativos, que seria o CIS-Embryo. Então, vai se formar um cadastro perene. Essa formação de cadastro não era, em certa medida, obrigatória, na medida que não existia uma lei específica que determinasse essa obrigatoriedade de conceder informações. A Anvisa ela já vinha obrigando as clínicas, mas eu fiz um estudo de analisar todos os relatórios do CIS-Embryo, desde o primeiro até o último que eu tive acesso, e pelos dados que eu consegui informação, varia de ano a ano. Às vezes 50% das clínicas fornecem informação, às vezes 80%, às vezes 90%, mas com a pressão da Anvisa nos últimos relatórios, houve uma proximidade de 95%, 98% das clínicas fornecendo informações. Isso é muito importante, conforme a professora Elaine pontuou, para se formar um cadastro efetivamente de quantos embriões foram produzidos no país, quantos embriões crioconservados estão nos laboratórios, qual é o quantitativo de espermatozoide, de gametas femininos, dos óvulos, estão congelados. Isso precisa ser informado, eu acho que pode facilitar, em certa medida, essa, entre aspas, eu vou colocar assim, seção desse material biológico, considerando todas as dúvidas que a gente tem em relação à natureza jurídica desse material, tanto dos gametas, que na minha opinião seria coisa fora do comércio, como em relação aos embriões crioconservados, que na minha opinião, pelo menos até onde eu estudei, eles ocupam uma situação jurídica sui generis, porque não foi prevista pelo legislador e não se enquadra nessas categorias abstratas do Código Civil. Então,
Na verdade, eu fui um debatedor que trouxe muitas dúvidas. Eu espero que tenha conseguido contribuir em alguma medida para a nossa conversa de hoje. É isso, professor Marcos. Espero que tenha conseguido cumprir o papel aqui. Muito obrigado, Carlos. A gente tinha combinado já inscrever de ofício aqui o Manuel para algumas ponderações. E aí eu vou fazer isso, chamando a atenção para quem quiser aqui na sala participar da conversa, só escrever aqui no chat, tá bom? Manuel, a palavra é sua. Obrigado, professor Marcos. Vocês me escutam bem? Sim, Boa tarde, né? Primeiramente a todos, todas e todos aqui na sala. Queria cumprimentar todas as pessoas presentes na pessoa do professor Paulo, é, professora Fabíola, professora Maria Rita. Carlos falou aí abertamente que está com saudade. Vou reiterar também aqui esses votos. Cumprimentar todas as pessoas aqui do grupo, o pessoal do IBDFAN Pesquisa, queridos amigos e amigas. Parabenizar a professora Elaine, pela exposição. Parabenizar Carlos também pela exposição. A gente sabe que é um tema muito complexo e com muitas vicissitudes. E agora que o código, a proposta de reforma do Código Civil está trazendo aí mais pano para a manga para a gente debater, refletir, repensar coisas que já tinham sido pensadas e novos desafios aí na interpretação. Eu estou escrevendo aí, né, um artigo juntamente com o Carlos, refletindo a respeito dessas alterações que o anteprojeto trouxe em matéria de reprodução assistida, e a gente ainda está maturando ainda essas reflexões, mas Carlos já trouxe alguns das nossas, digamos assim, inquietações com essas mudanças trazidas. E eu queria aproveitar esse espaço também para trazer alguns outros pontos também como ele disse, é muita coisa para trazer. Ele trouxe alguns questionamentos. Eu acho que venho aqui para colocar mais questionamentos aqui para a gente refletir a respeito. Eu acho que um primeiro ponto que é importante destacar é que quando a gente considera a reprodução humana assistida, hoje, como está no Código Civil, a gente vai ter somente, né, o artigo 1597 e as suas presunções de filiação nos incisos 3, 4 e 5. E o anteprojeto de reforma ele vai se propor justamente a reformular essas presunções de filiação, ao que, salvo o melhor juízo, no primeiro momento, eu entendo que reformulou, revogando todos os seus incisos e restringindo o CAPT à perspectiva de uma filiação natural e expandindo a tradicional presunção que pairava em torno da atribuição de paternidade a partir do casamento. Então, ele vai trazer a perspectiva da atribuição da presunção para os cônjuges ou conviventes, então, expandindo aí a sua aplicabilidade para a união estável, que é algo que a jurisprudência já vinha fazendo, seja ela a registrada, que vai ser uma modalidade inserida na sistemática do Código Civil pelo anteprojeto, ou também para aquela não registrada, considerando aí o tempo da convivência, tanto no casamento quanto para a união estável, removendo também aqueles prazos que existiam de 180 dias, de 300 dias, que diziam respeito a mais ou menos um tempo médio de uma gestação. E ele vai inserir um artigo novo, que seria o 1598-A, que aí vai ser especificamente destinado à reprodução humana assistida. E o artigo, ele diz basicamente, né, presumem-se filhos dos cônjuges ou conviventes havidos a qualquer tempo pela utilização das técnicas de reprodução assistida, por eles expressamente autorizadas. E, assim, num primeiro momento, analisando, também foram retiradas, né, aquelas nomenclaturas relativas à reprodução homóloga e heteróloga, o que eu entendo que a sua não menção expressa não significa que o artigo quis precisamente se ater a uma ou a outra. Eu compreendo que ambas, e conversando com o Carlos, né, nós compreendemos que ambas estão abarcadas por esse novo dispositivo que a proposta pretende inserir. Também, como Carlos bem disse, não há nenhuma menção aqui à diversidade de sexos, então, portanto, nem o estado de conjugalidade, nem a identidade de gênero ou expressão de sexualidade serão requisitos a restringir o acesso a essas técnicas de reprodução assistida, que também é uma tendência trazida no livro de família pela reforma, mas principalmente eu acho que talvez o ponto que eu acho mais interessante é que, ao meu ver,
A proposta ela vai trazer talvez uma nova forma de atribuição de vínculo de filiação que a gente poderia denominar enquanto vontade procriacional, que já é uma tendência que vem sendo debatida pela Leonora Lam, a professora da Universidade de Barcelona, que ela, e foi algo que eu já trabalhei até na minha pesquisa de dissertação, e que eu entendia que, de certa forma, já era admitida, em certa medida, pelo nosso ordenamento, quando o inciso 5º do 1597, que trata da reprodução heteróloga, diz que atribui-se a paternidade desde que mediante a autorização do marido. E, basicamente, o que a Leonora Lam diz é que as técnicas de reprodução humana assistida mexem com as formas tradicionais de atribuição de filiação, segmentando aí o processo reprodutivo, de modo que o critério principal para a atribuição de filiação nesses casos seria a vontade manifestada a partir do consentimento informado. Então, a partir do momento que o código traz digamos assim, essa valoração, esse elemento volitivo para atribuição de filiação no âmbito das técnicas de reprodução humana assistida, eu entendo sim que foi trazido para a nossa sistemática e agora de forma expressa esse critério da vontade procriacional no que diz respeito à reprodução humana assistida. E isso ainda, digamos assim, eu acho que se reforça quando a gente observa na parte que o código vai trazer a respeito da gestação subrogada. Só deixando claro aqui também, a proposta ela pretende inserir um capítulo específico para a filiação relativa à reprodução assistida, contendo os artigos 1629-A até 1629-V, trazendo aí alguns aspectos gerais que já eram abarcados pelas resoluções do próprio CFM, mas não se imiscuindo tão profundamente como eram aquelas resoluções, de modo que eu ainda entendo que talvez a gente ainda veja aí um certo papel do CFM na sua atuação, que claramente vai precisar respeitar, por óbvio, a legislação. E algo que é colocado na parte de gestação subrogada, deixa eu só... que o anteprojeto traz, inclusive, enquanto cessão temporária de útero. Eu não gosto muito dessa terminologia, por isso estou usando gestação subrogada, eu acho mais apropriado. Mas sobre o contrato de cessão temporária de útero, que deve ser feito por documento escrito, público ou particular, firmado, no qual deverá constar a atribuição do vínculo de filiação. Então, talvez aí nós estejamos diante, efetivamente, de uma lógica de filiação estabelecida contratualmente, pautada nessa ideia de autonomia volitiva, que, num primeiro momento, talvez nos gere um pouco de consternação diante da própria forma como nós tratamos e nós enxergamos os vínculos de filiação, sobretudo com relação à irrenunciabilidade do poder familiar, mas eu acho que nós vamos estar aí diante, talvez, de uma nova sistemática e de novas reflexões, até para evitar abusos no sentido de deixar a livre disposição das partes essa atribuição de filiação. Vamos ver aí, aguardar cenas dos próximos capítulos. Com relação, eu acho que, assim, no panorama geral, essas são as inquietações que eu quero trazer aqui para vocês, para a gente refletir e debater também. Tem muitas outras coisas ainda para nos debruçar, a Carla já trouxe algumas. Eu vi que a Elaine levantou ali a mão, acho que ela tem mais coisa para falar ainda, mas eu quis trazer aqui um pouco dos meus questionamentos, das minhas reflexões iniciais, analisando essas mudanças, né, trazidas pelo anteprojeto de reforma. Bom, é isso a minha contribuição. Muito obrigado. Obrigado, Manuel. Elaine, vou deixar você para o final. Vou ouvir primeiro a professora Maria Rita, certo? Boa tarde a todas e a todos. Muitas saudades também de todos vocês. Espero ansiosamente o nosso encontro presencial para nos abraçarmos também.
Queria parabenizar a Elaine e Carlos, né, pelas exposições e também a intervenção de Manuel. É um assunto realmente extremamente complexo e ninguém pretende, num debate desse, responder, né, assertivamente todas as questões. E eu serei, acho que, mais breve e dentro da inquietação da natureza jurídica do embrião e da proposta do anteprojeto. Me parece que há ou uma antinomia ou uma inconsistência na proposta do projeto, que, como Carlos disse, não esclarece efetivamente o enquadramento do embrião criopreservado em quaisquer das categorias, né, deixando como estava antes, mas no direito sucessório o equipara a nascituro, né? Então, assim, lá no artigo referente ao direito sucessório, da capacidade sucessória legítima, há aí uma abertura para que o embrião criopreservado tenha essa legitimidade sucessória pelo prazo de 5 anos, a partir da abertura da sucessão, como se ele, durante esse prazo, estivesse equiparado ao nascituro, né? E, portanto, estaríamos diante da possibilidade de um sujeito de direito condicionado, né? Condicionado aí a um prazo. E aí eu queria ouvi-los, né, sobre isso, porque isso requer uma leitura sistemática realmente de todos os artigos. Me parece que isso não ficou bem delineado para mim no trabalho do relatório final. E, por fim, eu queria apenas fazer também, dentro da linha de natureza jurídica do estado de filiação, uma observação que eu não poderia deixar de fazer da gestação subrogada, né, já que eu gosto desse estudo e desse assunto, é que me parece, Manuel, que a proposta do anteprojeto está ainda mais aberta do que as próprias resoluções do Conselho Federal de Medicina, né? Então, assim, por exemplo, não há nenhuma ressalva para que a gestante não seja a doadora do óvulo, como existe na resolução do Conselho Federal de Medicina. E, sendo ela a doadora do óvulo também, talvez estivéssemos realmente aí diante de uma natureza jurídica contratual da filiação. E se nós estamos diante de uma natureza jurídica contratual da filiação por meio da reprodução humana assistida, por que não poderíamos estar na inseminação caseira? Né? Então, assim, há aí uma abertura e um precedente que, ao meu ver, na minha concepção, me parece muito perigoso, tá? Para essa natureza jurídica contratual e essa abertura que se dá. E há um parágrafo também, dentro do termo de consentimento, né, que diz que os embriões criopreservados, eles não podem ser descartados, né? De que forma vocês veem isso com relação à lei de biossegurança? Porque eles teriam que ser definidos a partir de uma separação judicial, divórcio ou morte, no contrato, no termo de consentimento, e teria que ser definido o destino deles sem descarte. É o que me parece que está ali no parágrafo único de dos artigos referentes à proposta de reprodução humana. Então, era isso, Marcos. Agradeço e vou ficar aqui para escutar os ensinamentos. Eu vou passar a palavra, Rita, para a Joyce, agradecendo a sua participação e assinando embaixo das suas observações. Eu acho que a gente tem muita coisa para discutir da interação entre os livros do Código. Como o trabalho foi feito por 7 subcomissões, e quem viu o trabalho inteiro foram apenas 2 pessoas, o professor Flávio e a professora Rosa, a gente tem visto nas falas sobre o projeto muita gente preocupada com essa falta de sistematização em vários pontos do código. Eu acho que isso vai ter que ser olhado atentamente durante a tramitação. Professora Joyceane? Olá, boa tarde a todas e todos, meu querido líder, professor Paulo Lobo, porque na frente dele você é o sublíder, viu? Mesmo sendo líder. Parabéns, Elaine e Carlos, também a Manuel e a minha amiga Rita, que fizeram essas considerações, que também são minhas. Há 2 anos atrás, eu fui procurada por um grupo e até integrar essa rede de familiarista da América Latina.
E aí um livro formou-se, eu até disponibilizo aqui porque é gratuito, para analisar a gestação de substituição ou a gestação subrogada na América Latina. E uma coisa que me ocorreu naquela época, olhando as resoluções do Conselho Federal de Medicina, Manuel está ali balançando a cabeça, acho que ele já deve ter visto, que foi corroborada pelo provimento 63, era o que eu vinha achando que seria um critério negocial de filiação. Né? Por quê? Porque no documento que se faz na clínica entre os atores do projeto parental, a que vai ceder temporariamente o útero, e os atores, os que têm interesse nesse planejamento familiar, a questão de filiação é assentada ali. Se eu não estiver errada, o artigo 17 ou 10 do provimento 63 exige esse documento para registrar a criança no nome dos atores do projeto parental. Eu só ficava em dúvida ali, eu volto aqui ao mestre, se aquilo é um negócio jurídico ou um ato jurídico, porque ato jurídico para mim não parece ser, porque eles estão negociando e estão dizendo a quem se atribui a filiação, e isso foi reafirmado aqui no código, né? De princípio, eu confesso também que eu acho um desafio hercúleo, eu respeito o trabalho dos colegas que compuseram a comissão em tão pouco tempo, fazer um trabalho imenso, né? Que no primeiro momento eu achei que ia ser só atualizar conforme o que a jurisprudência já dizia, mas de fato foram mais de 1000 artigos alterados e não tem como não escapar a essas inconsistências entre um livro e o outro pela sistemática que foi adotada, né? Então, eu também fiquei, Rita, com essa dúvida sobre quem se estaria ali resguardando uma legitimidade sucessória a embrião crioconservado. Porque eu já tinha lido num dos livros do professor Tartucci que ele defendia o direito sucessório do embrião. Mas a mim me parece que nessa versão não foi isso que ficou acertado, porque diz aí no artigo 1798 que os filhos têm direito de herança. E aqui eu tive um embate com uma aluna, gente, num orientando de doutorado, que eu quase que não termina assim, nós não chegamos a uma conclusão. Eu tinha a conclusão, mas ela chegou a uma conclusão diferente, graças a Deus ela simplificou o trabalho. Para mim, embrião não é filho, ele não tem status filiais. Ele é para mim também não é coisa, porque na lei de biossegurança, Carlos, eu acho que ali você que eu me remeta, né? Ali há uma vida humana, né? Mas não é res. E ali eu acho que o ministro Carlos Aires Brito disse isso. O Aires Brito disse isso. Mas res não é. Se for só gameta, é parte separada do corpo, também não é coisa. Agora, o filho, como está dito no parágrafo 1º do artigo 1798, é aquele que tem status filiae. Então, ele já é pessoa, ou é pelo menos nascituro. E aqui eu recorro a quem quiser essa palavrinha, pode achar no livro do Santos Cifuentes, eu recorro a ele para falar, em 1995, ele dizia, antes da concepção, que é outro conceito muito complicado, que eu fui agora para fazer um capítulo, a gente pensa que os concepcionistas e os natalistas eles estão concordes, né? Mas até Maria Helena Diniz diz que concebido é aquele que está anidado. E que está embrião lá na clínica médica não é concebido. Aí o Santos Cifuentes usava a palavra concepturo. Ele nem nascituro pode ser. Então, aqui, Ritinha, no parágrafo 1º do artigo 1798, para mim, não tem embrião herdando, não tem legitimidade sucessória. Mas, se ele for implantado pós-mortem e vier a ser filho, né, vingar, e, portanto, couber nesse conceito de filho, ele poderá reivindicar a herança. Aí eu achei esquisita a leitura do parágrafo 1º, porque ele disse assim, desde que ele seja, eu acho que é implantado, em 5 anos a contar da abertura da sucessão. Eu saí do artigo, não estou vendo mais qual é. Aí eu me lembrei da ação de petição de herança, só que o código, o anteprojeto, também muda o prazo da prescrição. E de 10 cai para 5, né? Então, casava, dava certo aí
O problema é que esse embrião crioconservado ele pode ser implantado na prorrogação do último tempo, né? No segundo tempo, e aí ele vai ter ainda a menoridade dele relativa todinha, a incapacidade relativa até 16 anos, porque contra ele também não vai correr prescrição. De toda sorte também, pelas conversas que eu tinha tido com o pessoal da medicina e daqui da engenharia genética, do pessoal que trabalha com genética aqui na Unifor, eles tinham dito que o embrião com mais de 3 anos ele vai perdendo totipotência. Não sei como é que está ainda hoje, Carlos, aí nos estudos de vocês. De todo modo, 5 anos parece mais uma garantia. Essa era uma questão, mas eu volto, Carlos, aqui no 1629, quando diz entregar o embrião a outra pessoa, é doação, não tem entregar mediante preço, porque a Constituição proíbe vender parte separada do corpo. Nesse sentido, reafirma, para mim, eu anotei o nome, Manuel, dessa professora Leonora Alain, que eu não conheço, mas para mim não é vontade procreacional, não. Agora, para mim, isso aqui é mesmo um negócio. Então, seria negocial, ainda que seja não patrimonial, né? A gente hoje cresce nas discussões de negócios existenciais e esclarecendo situação de filiação aí. Eu achei muito legal, fui levada por vocês a analisar esse tema de novo quando o evento em homenagem à professora Heloísa. E, para mim, outro problema também está em quem tem como participar de reprodução assistida, porque aí está dizendo quem pode, de maneira inequívoca, manifestar a sua vontade. Aí a gente reporta o artigo 3º e 4º, que para mim ficou assim, aquela força que o colega Carlos Pianovski e o Rosenwald tentaram de tirar a pessoa com deficiência dali dos artigos 3º e 4º, mas não acaba que eu acho que não vai ajudar, não vai adiantar total, porque ficou absolutamente incapaz quem não pode manifestar a sua vontade. E no judiciário hoje, eu sei que a gente não pode justificar o texto da lei pelo que não se consegue fazer na prática, mas hoje todas as curatelas são definidas porque se entende que a pessoa não pode manifestar a vontade. Daqui a pouco todo mundo vai ser absolutamente incapaz, a curatela vai cair sob questão existencial, quem tiver sob curatela não vai conseguir de jeito nenhum participar de um projeto parental. E aí, a outra coisa seria doença e deficiência, que nós vamos ter outra dificuldade, porque o Conselho Federal de Medicina, na resolução, já meio que dava a deixa de que pessoa com deficiência, porque quando falava da incapacidade, considerava também a deficiência, não permitir participar de um processo de reprodução assistida. Temo eu que nós vamos, nesse aspecto, ter que pensar um pouco mais, e eu espero que o legislador e as comissões façam isso. Contudo, eu recebi uma notícia do Senado que, de fato, na assessoria do gabinete de uma senadora, de que, de fato, o trabalho legislativo tem sido feito muito, sem muita reflexão. Não o anteprojeto, era um depoimento desse gabinete em si, quando pediram um prazo, quando eu perguntei qual prazo seria para a gente sugerir uma solução, já que a reforma foi tão grande, sugerir alguma coisa relacionada a sistema de apoio. E aí disseram, olha, tem que ser rápido. E é difícil a gente pensar quantitativamente o que é rápido, né? Obrigada, Marcos. Obrigado a você, Joyce. E eu queria colocar mais um ponto, e aí, professor Paulo, eu vou passar para a Elaine, deixar o fechamento aqui para o senhor. A gente não tem mais nenhum inscrito, depois da professora Joyciane. A minha preocupação é que falei com vários membros da comissão e é uma discussão em relação ao vacatio legis dessa possível mudança. E no campo de reprodução assistida, a gente vai sair de um espaço com pouquíssima regulação, com um espaço com uma regulação muito mais intensa. E, Joyce, eu não vi nenhuma norma pensando na transição disso, certo? Então, a gente está andando num campo muito minado para quem estiver pensando em utilizar essas técnicas nesse momento agora, tendo em vista o que vai acontecer, tá? Vou devolver, então, a palavra para a Laine para as considerações finais dela aqui. Se Maria Rita hoje já pode jogar no Mega Sena, porque o que eu ia falar foi exatamente o questionamento dela, que foi o que eu comentei com o Carlos hoje. Você lembra, Carlos? Antes da gente começar a discussão, eu me peguei perguntando, eu me questionei se, na realidade, a intenção
dessa alteração era realmente para que houvesse o direito à filiação decorrente de reprodução humana assistida, ou se todo o interesse por trás disso é a proteção ao patrimônio. Por quê? Justamente cabe no que Rita falou, cabe no que Joiciane falou, né? O que foi falado também por Carlos. O que é que acontece? Se nós formos de maneira antecedente verificarmos o artigo 1527 desse projeto de alteração, ele diz o seguinte: de posse dos dados exigidos nesse artigo, o oficial registrador fará a verificação junto ao Sistema Nacional de Produções de Embriões sobre possível impedimento para o casamento. Eu me pergunto, você vai, para poder se casar agora, tem mais um requisito para habilitação do casamento, que é você buscar saber no Sistema Nacional de Embriões para saber se existe um impedimento para se casar. Aí eu me pergunto, o que teria nesse banco de embriões que geraria o impedimento para um casamento? Aí Carlos até disse, me corrija, tá, Carlos? Pode abrir o microfone também. Ele disse, será que não seria a hipótese de incesto putativo? E eu continuei pensando. Aí ele fez assim, ele, Elaine, por que você não vê o 1629J? Vamos lá para o 1629J, que a gente tem que fazer uma análise sistemática, não cabe somente um artigo. 1629J diz o seguinte: é obrigatório para as clínicas e hospitais e quaisquer centros médicos de reprodução medicamente assistida informar o Sistema Nacional de Produção de Embriões os nascimentos de criança com material genético doado, seus respectivos dados registrais e dados do doador. E diz assim, a fim de viabilizar a consulta futura pelos ofícios de registro civil de pessoas naturais, em razão de verificação de impedimentos e procedimento pré-nupcial para o casamento. Então, vejo que esses dois artigos, eles se conectam e dizem respeito a impedimento para o casamento. Só que você, fazendo essa leitura do 1629J com 1629Q, diz assim, é permitido, que é reprodução assistida pós-mortem, é permitido o uso de material genético de qualquer pessoa após a sua morte, seja óvulo, espermatozoide ou embrião, desde que haja expressa manifestação em documento escrito autorizando seu uso e indicando. E aí, vejam, aqui, diferentemente de outros artigos, ele não usa o termo escritura pública ou testamento público. Ele não diz que meio vai ser instrumentalizado, o que é um problema. E diz assim, olha, através desse termo eu vou escolher a quem será destinado o gameta, o óvulo espermatozoide, e a quem deverá gestar após a concepção. A pessoa que deverá gestar o ser já concebido em caso de embrião. Aí eu me pergunto, será que se eu pegar esses dois artigos, somar ao artigo 1798, que foi a provocação que foi feita pela professora Maria Rita, em que diz o seguinte: legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão, bem como filho doutor da herança, gerados por técnica de reprodução assistida pós-mortem, nos termos e nas condições previstas nos parágrafos anteriores. E diz, aos filhos gerados após a abertura da sucessão, se nascidos até o prazo de 5 anos a contar desta data, é reconhecido o direito sucessório. Parágrafo 2º. O direito à sucessão legítima dos filhos concebidos ou gerados por técnica de reprodução humana assistida, concluída após a morte, quer seja por meio do uso de gameta de pessoa falecida ou por transferência embrionária, em genitor supérstite, ou ainda por meio de gestação com substituição, depende da autorização expressa e inequívoca do autor da herança para o uso de seu material criopreservado. Aí, nesse momento, ele diz, dada por escritura pública ou por testamento público, observado o disposto no artigo 1629, aí não manda mais para o anterior, manda para o B e o Q. Ou seja, o que ocorre? Eu tenho impedimento para o casamento. Se eu tenho impedimento para o casamento e eu digo que eu tenho um embrião, esse embrião ele tem que constar do sistema único lá e ele tem que estar no registro da pessoa. Se no segundo momento eu digo que qualquer pessoa pode, através de um testamento, a escritura pública, receber esse embrião, ou seja, eu estou ganhando algo através de um testamento. Algo eu estou usando aspas, tá, minha gente? Porque eu estou só problematizando mais ainda. Eu estou dizendo, olha, através do testamento eu posso dar um destino, posso colocar não só para fins de reprodução, né, não só para direito sucessório, para dizer assim, olha, futuramente vocês saberão que ele poderá concorrer à herança. Não, eu estou dizendo, olha, que eu vou fazer uma reprodução humana assistida e posso deixar em testamento para quem eu quero que essa pessoa gere.
Se essa pessoa que for gerar, for casar, e se abrir esse testamento em momento posterior, e isso não tiver sido levado para a verbação de um registro civil, qual é a confusão que isso vai dar no momento de um divórcio? Eu tenho, na realidade, uma interseção entre habilitação para casamento, direito sucessório e, ao mesmo tempo, a possibilidade que Carlos suscitou de um incesto putativo. Então, na realidade, os artigos todos, eles, apesar de estarem todos em 1629, eles entram em rota de colisão. Porque se eu estabeleço que existe um mecanismo que seria um sistema único de embrião, se eu digo que esse sistema ele vai servir como um órgão informador dos registros civis, se eu determino que em alguns momentos haja a averbação, em outros momentos não haja averbação, e que eu posso destinar através de testamento, e que eu posso fazer a fertilização pós-mortem, vejam que confusão vai dar. Se a pessoa, se eu quiser, por exemplo, deixar um embrião lá conservado, e só para perturbar no momento sucessório, ou então só para, se eu for me casar de novo, eu quiser, por exemplo, fazer uma fertilização heteróloga, eu posso utilizar esse embrião que foi doado por alguém que doou para que eu tivesse o filho, para que eu recebesse o direito sucessório? Ao meu ver, ou se regulamenta direito e se estabelece um registro único a que todos possam ter acesso para não gerar insegurança jurídica, ou da forma que está, não vai dar certo. Não se pode estabelecer critérios formais para determinados institutos e deixar a informalidade para outros. Obrigada. Obrigado, Elaine. Tem mais uma provocação do professor Dimitri aqui na tela. Vou pedir para Carlos dar a opinião dele. Boa tarde, gostaria de fazer uma pergunta aos expositores. Na opinião de vocês, vai ser para o Carlos. Esse contrato estaria enquadrado, essa forma de negociação contratual estaria enquadrado no contexto de, aspas, contratos familiares, ou seria um contrato de outra natureza? É no campo do direito de família que deve resolver isso, Carlos? A gente está diante de algo que deveria ser tratado de modo autônomo. Eu diria que deveria ser tratado como contratos familiares, porque a gente está falando de um planejamento familiar, né? Então, eu enquadraria dessa forma. Um projeto Olha, parental, então, um contrato familiar me parece mais adequado. perfeito. Dimitri, você está na sala, se você quiser fazer algum comentário, tá? Você me avisa. O que eu acho que a gente tem que levar em consideração é que o projeto ainda está em fase de discussão, de adaptação. Agora vai passar pelo escrutínio de muita gente. Que bom que as pessoas estão lendo o projeto, estão apresentando as suas contribuições, mas a gente tem aí um longo caminho pela frente. E, veja, a gente podia continuar falando sobre família, continuar falando sobre sucessões, sobre abordagem à pessoa com deficiência e a questão do apoio do exercício da capacidade para direitos reprodutivos. A gente tem vários recortes para fazer. Acho que o desafio vai ser fazer os recortes, professor, para a gente poder trabalhar isso aos poucos, porque se a gente tentar abraçar o conteúdo todo de uma vez, vai ficar complicado. Dimitri respondeu aqui, para quem não está vendo o chat, concordo totalmente com o Carlos. Professor Paulo, a palavra é sua. O microfone está fechado, professor. Desculpe. Esse tema de reprodução medicamente assistida, em nenhum país do mundo chegou a uma conclusão. E a fala de vocês todos bem demonstra inquietações, incertezas, mais do que um caminho, uma orientação segura a respeito dele. O que fazer? E no meio disso, aqui no Brasil, como em muitos países do mundo, a reprodução assistida é terra de ninguém. E fazem o que querem, simulam comercialização, e a comercialização é que mantém essas clínicas. A escolha, a escolha de sexo, a escolha de cor, a escolha de procedência racial, etc. Isso é feito às escâncaras, inclusive com utilização de exames. Alguns exames são encaminhados até para o exterior, para o levantamento. Então, é uma situação realmente inquietante. E o direito, até agora, não sabe que caminho a seguir,
como resolver esse problema. O que me chamou a atenção na fala de vocês, além disso, é o fato, isso foi bem destacado por Elaine, pelo Carlos e também pelo Manuel, a preocupação com a natureza correta de cada situação dessa e as incertezas terminológicas que isso, repercutindo na lei, trarão e trazem até este instante muita insegurança. O que seria esse material genético ou material biológico? Como vocês disseram, é sujeito de direito? É pessoa? É ou não é coisa? Não é coisa? Né? Está ou não está no comércio? E outra terminologia que está largamente utilizada, e parece que já está se naturalizando, e que foi objeto justamente do título dado por Elaine, é doação. A tradição do nosso sistema jurídico é de doação se voltar a coisa, doa-se coisa. Isso vem desde os romanos até hoje. Então, o termo doação pode até eventualmente ser utilizado à falta de outro, né? Eu cheguei a usar durante algum tempo dação, mas a dação ainda chega, o uso linguístico no nosso meio é sempre de buscar a referência da ação em pagamento, embora o conceito de dação tenha a ver com dar, né? E, portanto, ele é mais abrangente. Por que não pensarmos, então, em cessão? Cessão, em vez de doação. Ceder. É possível ceder? Até que ponto pode ceder esse material genético? Em que medida? Em que limite? Outro ponto é a adoção. A adoção em todo o nosso sistema pessoa. Não há adoção de quem não é pessoa. Pode haver variados sujeitos de direito, entes, informação, mas não são ainda pessoa, e, portanto, não pode haver. Pior ainda, é pensar em adoção de material genético. A adoção, né? Por isso que me parece, enquanto ouvia vocês, que o termo mais adequado deveria ser a falta, quer dizer, fazendo reflexão agora ainda não muito detida, é a cessão. O outro ponto que me chamou a atenção na fala de vocês é o impacto na sucessão hereditária. Se pode ou não serem titulares de herança e de direitos sucessórios. Vocês sabem que há um princípio que é um princípio também antigo e que, por exemplo, o Zeno Veloso falava muito nesse, ele se preocupava muito com esse princípio da sucessão, que é o princípio da coexistência. Esse princípio atravessa séculos, né? Ou seja, qual foi a preocupação da prudência que deve estar sempre presente no legislador? O conceito mais importante para o legislador e para a formação do direito é prudência. É que, em se tratando de sucessão hereditária, você tem que evitar a insegurança, as incertezas. Vejam só essa hipótese de admitir a sucessão, que é o que está se cogitando, a sucessão do embrião crioconservado. E você estabelecendo, discutiu-se aí a eventual mudança da petição de herança, em 10 anos, que é atualmente, e o mesmo com a redução. Durante esse período, a insegurança se alastra. Ou então, toda a herança tem que ficar em situação de indisponibilidade. Por quê? Não se saberá se dentro daquele prazo aquele embrião vai ser concebido ou não.
E a herança? Agora, imagine, então, já que, pelo sistema brasileiro da CESIM, a herança, com a abertura da sucessão, a imediata transmissão do domínio da posse das coisas ao herdeiro, ou ao sucessor, mesmo que não seja herdeiro, ao sucessor, a imediata a CESIM se dá. Então, essa indisponibilidade ela contradiz o próprio sistema que vem desde o século XVIII, no sistema brasileiro, da adoção de já haver a assunção da titularidade, a transferência se dá de imediato. Então, essas situações de se permitir, eu sempre estou me questionando, sempre me questionei com relação a isso. Imagine, então, se o herdeiro ou o sucessor, após a abertura da sucessão, considerando agora que os inventários podem ser rápidos, inclusive os inventários extrajudiciais. O bem já entra no processo de uso e de transferências, são doados, são vendidos. E imagine, então, 5 anos depois, ou até 10 anos, concebida, se utiliza e se promove a concepção do embrião e agora volta atrás. Não, vamos apagar agora tudo que foi feito, as transações todas que foram realizadas. Como ficam isso? As transações. Ou seja, a ideia ou então apanha daqui para frente, e se nada tiver, e se tudo já tiver sido disposto, e tudo tiver sido objeto de transação, não é? Esse encaminhamento dá as costas a toda essa história de precaução e de prudência, que é o da coexistência no momento da sucessão, ou seja, a coexistência no momento da abertura da sucessão. Naquele instante já existe o herdeiro. Naquele instante já existe o herdeiro. A única possibilidade que também sempre foi previsto é para o novo concepto, aquele que ainda não foi concebido, mas que aguarda-se essa possibilidade E aí, no testamento, o testador, por exemplo, o avô, que sonha em ter um neto e não teve possibilidade, mas que já está garantindo aí no seu testamento que será do seu neto, caso ele nasça até 2 anos, né, a partir da abertura da sucessão. Então, essa possibilidade existe nessa hipótese, mas com segurança, porque o que corresponde a esse possível herdeiro, o que poderá ser concebido nesse período de tempo, isso já fica reservado. Mas na situação que se tem, teria que se fazer uma extensão enorme e praticamente paralisando a sucessão durante o prazo que poderia ser ajuizada a petição de herança desse futuro herdeiro. Então, é realmente algo muito complicado a se pensar nesse instante. Então, professores, eu vou dar transmitir uma experiência de vida. Joiciane me ligou quando ainda não tinham concluído o trabalho da comissão dessa comissão de reforma do Código, perguntando se eu já tinha lido, o que é que eu achava. Eu disse, não li, e só lerei depois que houver realmente um projeto definido, para começar a pensar se for o caso. Mas, na minha experiência de vida, eu acho que eu comentei com algum de vocês, eu convivi todo o trâmite do Código atual de 2002. Quando o projeto foi encaminhado ao Congresso, em 1975, eu era professor da UFAL.
já era um jovem professor, tinha entrado recentemente, entusiasmado com aquilo que era possível, o novo código. Eu sempre dava aula com o código de 16, como estava, e sempre chamando a atenção como será o novo código. Passado alguns anos, eu vi que estava criando uma brutal confusão na cabeça dos alunos. Porque eles não estavam sabendo o que é que tinham que aprender. A lei atual ou a lei que estava se fazendo, de lege ferenda. Resultado. Vejam só vocês. Parei de fazer referência a esse projeto. E ele só vai ser sancionado em 2002. Vejam só vocês. De 1975. Veja o lapso de tempo. 2002. Então, quando o código foi aprovado, foi aprovada a redação final, o atual código, 2002, foi aprovado na Câmara, o relator, o Fiuza, separou uma infinidade, uma quantidade enorme de dispositivos e artigos que ele não pôde enfrentar porque envolveria mudança de mérito, mudança de conteúdo. E ele estava distrito apenas à forma, à redação. Da redação final, sob pena de voltar o código, o projeto, de novo para o Senado e continuar o vai e vem. O que ele fez? Por sugestão de vários que os assessoravam antes. Vamos formar um projeto de lei com a reforma do Código de 2002, daquilo que não conseguimos incluir na redação final. Foi feito. Sabe qual foi o resultado? Arquivamento. Esse projeto, durante algum tempo, eu, inclusive, acompanhei, fiquei tentando acompanhar para ver o que dá. Tinha ideias muito interessantes, sugestões muito interessantes. E por quê? Depende de que o autor do projeto, se vai ser reeleito, se não vai ser reeleito, se não vai ser, se vai arquivar, se vai depois desarquivar. Então, pela minha experiência, eu recomendaria a vocês, pela experiência que eu tive, eu recomendaria a vocês isso. Muita cautela. Não pense que isso aí vai se transformar, já pode até se transformar em lei, mas pode não se transformar. Veja, são 1.000 e tantos dispositivos. O projeto que o IBDFAN preparou com tanto cuidado, e discutimos ao longo de anos o Estatuto da Família, esbarrou em um artigo, porque esbarrou no interesse religioso de grupos religiosos, que era justamente um único artigo, responsabilizando o companheiro da união concubinária, e, por conta disso, disseram que o projeto estava legitimando o concubinato, e foi bloqueado. Recuaram e ele está arquivado. Um único artigo. Então, basta um interesse contrariado em algum dispositivo desse que esbarra. Eu, sinceramente, se fosse, utilizaria esse projeto de lei como uma lei quadro no modelo europeu, ou uma lei modelo, como a UNCITRAL trabalha, né? Que desenvolve leis modelos, e a partir daí sugere aos partidos, aos países, que utilize aquela lei modelo na elaboração das suas leis. E aí ele vai pensando. Não dá para sair uma lei toda, saem vários projetos de lei específicos para tentar avançar. Agora, acho que esse projeto... Veja, o atual presidente do Senado vai terminar o mandato dele no final deste ano. Será que ele vai ter força suficiente para fazer aprovar? Basta um senador pedir vistas, ou então vários entrarem com um projeto, que é o que vai acontecer, com projeto de emendas, com projetos de alteração, com projeto de emendas supressivas, aditivas, etc., etc., que isso vai evidentemente atrasar, a não ser que ele resolva dar uma de trator e de legislador autoritário, de passar por cima de tudo, dos critérios, dos regulamentos, dos regimentos que exigem todo aquele ritual para o procedimento de um projeto de lei. É por isso que eu sugiro a vocês muita cautela, sabe? Eu confesso a vocês que
tudo que eu estou escrevendo, eu não estou tocando nesse projeto. Porque você poderá comprometer o que você está escrevendo. Você já imaginou você daqui, então esse projeto mais adiante, daqui a 2 anos, 3 anos, aquilo que você escreveu, se você está falando daquilo, aquilo dali morreu, não tem interesse nenhum, né? É muito arriscado nós fazermos referência a projetos de lei, né? É muito arriscado. Muito, até projetos de leis curtos, pequenos, né? Que depois são arquivados, ninguém mais se lembra dele, né? Então, me perdoem a insistência nesse ponto, talvez pela a velhice nos faz excessivamente. Então, não pode ser que eu esteja sendo prudente em excesso, mas não custa nada levar vocês de quem tanto gosto, de todos vocês de quem tanto gosto. De forma que esse tema deve ser objeto, a reprodução humana assistida é um problema que vive aí, está circulando, é um tema muito interessante para a investigação científica, inclusive na área de direito. Agora, muito cuidado em chancelar regras técnicas e regras deontológicas como que leis fossem para todos. Elas são naturalmente, é por esse sentido, que é por isso que se denomina regras, e não são normas jurídicas, são regras técnicas. E sofrem de um déficit democrático enorme. Você não pode colocar no mesmo plano uma regra técnica ou deontológica que foi elaborada, às vezes, por um advogado que seja assessor de um conselho desse, né? Médico não entende de lei. Médico não entende, a não ser que tenha formação em direito. Ele não entende de lei. Ele recebe aquilo pronto da assessoria dele. O que você veja é que tem um teor de autoritarismo muito forte, porque não é objeto de grandes debates, de análises. Vocês aqui estão debatendo, mas ele não. Quando menos espera, vem uma nova resolução do Conselho Federal de Medicina. Foi objeto de discussão, foi objeto de análise da população, porque ela está se refletindo, e tribunais e juízes citando e aplicando como que normas jurídicas fossem. Essa referida essa norma da Anvisa, né, é uma norma absurda. É uma norma que substitui o legislador. A reserva da lei está indo para o espaço. Isso é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, a reserva da lei. Você não pode substituir a lei por vontades, desejos expressados em regras que são contidas necessariamente para grupos. Não é? Então, não pode as resoluções, sejam elas quais forem, até mesmo o CNJ está legislando, indo além da competência dele. E olha que eu falo como ex-conselheiro do CNJ, mas pelo menos no período que eu estive lá, nós não legislamos, não. Não criamos nenhuma norma que afrontasse essa regra de ouro, que é da reserva de lei. Né? Sem isso, a democracia vai para o espaço. O Estado Democrático de Direito vai para o espaço. Então, é essa palavra que eu gostaria de deixar para vocês, não para desanimar, mas, ao contrário, estimular. Continue pesquisando, mas com a palavra do jurista, com orientação do jurista, não indo atrás, nem sendo puxado por esta suposta locomotiva autoritária, né? Sem densidade democrática, de formulações de regras, e repercutindo sobre as relações humanas de todos, e não apenas de médicos, né? Deixando o direito, levando o direito a reboque dessas iniciativas autoritárias e não democráticas. O nosso direito, veja lá, está lá, é um princípio fundador da nossa Constituição, Estado Democrático de Direito. Esse é o princípio fundador nosso. É isso, pessoal. E Marcos. Professor Paulo, vamos agradecer
pelas palavras, pelo ponto para a gente pensar, refletir. Manuel está com a mãozinha levantada ali, ou não, está batendo palmas, está fazendo o registro aqui. Eu vou pedir desculpas ao pessoal que está assistindo a gravação. A gente vai encerrar a gravação por aqui. Vamos continuar ainda tratando de alguns assuntos administrativos e assuntos internos do grupo de pesquisa. E você que ficou até aqui na gravação, eu convido para ver a gravação das reuniões anteriores, que também estão disponíveis aqui no canal do YouTube. Gravação encerrada, mas a gente continua por aqui.